Sua Bíblia aí, abra conosco, texto de Hebreus, capítulo 10, versículos 38 e 39. Vai nos dizer assim a Sagrada Escritura: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Vamos orar nesse momento? Pai querido e santo, louvamos o teu nome, Pai amado, porque, ó Deus, em tua infinita bondade, Senhor, e misericórdia, tu, ó Deus, permite-nos, ó Pai, depois de um dia de trabalho, ó Deus, nos debruçarmos, Senhor, sobre a tua palavra, Deus, a fim de que essa palavra, Senhor, que é viva e eficaz, possa dirimir, Senhor, os nossos passos, conduzir, Senhor, os nossos pensamentos no caminho, Senhor, que nós devemos andar. Muito obrigado, Pai, pela instrumentalidade, ó Deus, de tantos quantos, Senhor, tem entendido, ó Pai, que esse é um momento, ó Pai, de usarmos a tecnologia ao nosso favor, a fim de comunicar a tua palavra a tantas pessoas, Pai, que não têm, ó Deus, o hábito frequente de ir à igreja, mas nesse momento, ó Deus, em que nós estamos sendo recomendados a permanecer em casa, nós nos alegramos, ó Deus, porque essas pessoas têm sido alcançadas através de cada ministração, de cada trabalho, ó Deus, do teu povo espalhado sobre a face da terra e usando, ó Deus, a ferramenta da internet. Abençoa, Deus, os que estão, Senhor, nesse momento nos ouvindo, ó Deus. Abençoa, Pai, e contempla, Deus, as famílias, ó Pai, que carecem, Senhor, das nossas orações por motivos diversos, Pai. Mas eu quero fazer menção nesse momento, ó Deus, a famílias, ó Pai, que têm no seu seio pessoas que foram diagnosticadas com o Covid-19. Pai, que o teu olhar, Senhor, que contempla tudo e a todos, possa os alcançar, ó Deus. E ali, ó Deus, trazer, ó Pai, o bálsamo, Deus, não só para aqueles que foram infectados, ó Pai, que estão sofrendo diretamente com os danos, Senhor, desse vírus, mas para aqueles, Senhor, que estão acompanhando aflitos dentro de casa, sem ter muito o que fazer, a não ser, Senhor, clamar a Ti, Deus. Por isso, Senhor, nesse momento, ó Deus, nós queremos usar essa oportunidade que temos, Pai, para interceder por essas famílias. Interceder, Senhor, por essas vidas, que Tu venhas, Senhor, agir com misericórdia, Pai, a fim, ó Deus, de livrar, Senhor, a esses que estão sendo assolados diretamente, ó Deus, por esse vírus. Pai, nós te pedimos, Senhor, pelas famílias, ó Pai, que têm nos pedido, ó Pai, a tua providência, Deus, para que nós possamos orar, Deus, e interceder a Ti, porque aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Clamamos nesse momento por cura, Senhor. Clamamos nesse momento por libertação. A tua palavra nos diz, Senhor, que se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente os homens serão livres. Portanto, Senhor, eu quero te pedir, ó Pai, que tu abras, Senhor, o entendimento, ó Deus, de tantos quantos nos ouvem, Senhor, em cada momento, ó Pai, de proclamação da tua palavra, e que teu Espírito, ó Deus, que sonda mentes e corações, possa, Senhor, convencê-los, ó Pai, da justiça, do pecado, do juízo, e que tu recebas, Senhor, hoje e para todo sempre, ó Deus, honra e glória da tua amada igreja que se reúne, Senhor, em cada lar. Nós te pedimos isso, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, querido. Meus irmãos, que
privilégio eu tenho mais uma vez de estar falando contigo acerca da gloriosa palavra de Deus. Essa palavra, querido, que tem transformado vidas, tem modificado situações, porque onde a palavra de Deus alcança, ali o Senhor reina sobre aquela vida. A palavra de Deus, irmãos, ela tem poder. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus, diferente da minha e da sua, que pode em dados momentos, sim, influenciar, sim, magoar, sim, afetar o ânimo positiva ou negativamente de uma pessoa, mas a minha palavra propriamente dita não tem poder algum de mudar sortes, mudar destinos, mudar vidas. Somente a palavra de Deus é que tem o poder para trazer de volta aquele até que já se partiu desse plano. Nós fomos apresentados a um evangelho no qual o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E ali em João, no capítulo 11, Jesus vai até uma cidade chamada Betânia. E ali ele vai para atender um pedido de socorro de uma família que era amiga de Jesus, especialmente o seu amigo Lázaro, que já fazia 4 dias de sepultado. E Jesus chega até aquela pequena aldeia em Israel e faz com que todos que estão ali presenciando aquele fato contemplem as maravilhas e o poder de Deus. João 11:25, ele vai dizer não somente às irmãs Marta e Maria, mas a todos que estavam ali e a nós que temos o privilégio de receber mediante a instrumentalidade do Espírito Santo essas palavras, dizendo que aquele que crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Querido, nós entendemos ali que Jesus tem poder para trazer de volta até mesmo mortos, ressuscitar sonhos, colocar de volta em ordem aquilo que o caos desestabilizou. Somente a palavra de Deus, querido, tem poder de fazer isso na tua vida e na minha vida. Eu sou prova viva disso e certamente você conhece alguém que foi transformado pelo poder de Deus. Foi transformado porque essa palavra, ela traz consigo o Deus que é criador dos céus e da terra, querido. A Bíblia vai dizer que céus e terra passarão, mas a palavra de Deus não passará. Ela permanecerá. A palavra de Deus é eterna, querido. A palavra de Deus, ela é imutável. E Jesus é a encarnação dessa palavra. É o verbo que se fez carne e que tabernaculou, que habitou conosco. Nós somos apresentados a esse evangelho de transformação, de cura, de libertação. Mas, querido, nesse texto que nós acabamos de ler, nós percebemos o autor da carta aos Hebreus estimulando os seus ouvintes e a nós, consequentemente, a fazermos uma praxis, um exercício, pôr a nossa fé em ação, em prática. Afinal de contas, nós bem sabemos que a fé sem obras é morta. Está escrito lá em Tiago capítulo 2 e versículo 26. Todo aquele que se aproxima de Deus, diz o escritor de Hebreus no capítulo 11, que é o capítulo da fé, e versículo 6, ele precisa crer que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Afinal de contas, sem fé, diz o texto de Hebreus 11:6, é impossível agradar a Deus.
E é interessante, querido, como o escritor de Hebreus, ele vai trabalhar a questão da fé na vida dos crentes, de todos aqueles que aproximam-se de Deus, de todos aqueles que desejam ter uma vida pautada no Evangelho, pautada na verdade eterna. E ele começa dizendo no versículo 38 do texto que nós acabamos de ler e que usamos para nossa reflexão na noite de hoje. Mas o meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. É interessante o escritor de Hebreus falar nesses termos, porque, a bem da verdade, ele está evocando aquilo que o próprio profeta Abacuque já dizia no Antigo Testamento, que a vida do crente, a vida de todo aquele que deseja se aproximar de Deus, ela deve, portanto, ser uma vida pautada pela fé. E ali o apóstolo Paulo também vai lembrando quando ele vai trabalhar com a igreja de Roma. Aos romanos, Paulo vai dizer exatamente a mesma coisa no capítulo 1 de Romanos e versículo 17. O justo viverá pela fé. Nós somos lembrados, querido, também através da Escritura, em 2 Coríntios, no capítulo 5 e verso 7, que a nossa caminhada, que a nossa vida, ela não é de acordo com as circunstâncias. Nós andamos por fé e não por vista, diz o texto de 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo de número 7. É por isso que o autor de Hebreus, ele vai usar com ênfase e com muita propriedade a necessidade de todos nós nos aproximarmos com fé, confiadamente no Senhor, porque ele é galardoador daqueles que o buscam, e que no texto que nós acabamos de ler, aquele que retrocede a fé, a alma do Senhor, o próprio Deus, não tem prazer naquele que retrocede a fé. É por isso que nós estamos exortando você, querido, nesses tempos que nós temos a oportunidade de falar um pouco da mensagem de Deus, compartilhando contigo essa joia, essa preciosidade. Nós precisamos exercer a nossa confiança em Deus. Precisamos colocar toda a nossa reserva, todos os nossos cuidados ao Senhor. Eu gosto muito do Salmo de número 55 e versículo 22, quando o salmista vai dizer: entrega os teus cuidados ao Senhor, pois Ele não permitirá que o justo seja abalado. É a partir do momento, querido, que nós soltamos o cabo da nau, como diz um hino já bastante conhecido da harpa, é que nós podemos perceber os milagres, as maravilhas de depender de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele tem se manifestado dia após dia em nossas vidas. E, querido, quão importante é nós atentarmos para essa exortação. Uma exortação de fé, porque se você voltar um pouco no texto que nós acabamos de ler, no versículo de número 19, a Bíblia vai continuar estimulando os crentes a terem ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Jesus preparou, consagrando a sua vida e dedicando-a a Deus, a fim de remir a você e a mim, que se achegaram a Deus através da fé no sacrifício vicário de Cristo, pudéssemos ter essa liberdade. Versículo de número 22 vai dizer: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteireza ou em inteira certeza de fé,
tendo corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu, querido. Não sou eu quem estou te prometendo vida eterna. Não sou eu quem estou te prometendo galardões. Não sou eu que estou te fazendo promessa alguma. Olha, se eu te fizer alguma promessa, é bem provável que eu me esqueça e também provável que eu não cumpra, porque nós homens somos falhos, somos pecadores, nós somos infiéis nos nossos contratos muitas vezes. Mas, querido, a palavra que eu tenho te anunciado essa noite, ela não é minha, ela não é tua. A palavra que eu tenho te anunciado é do Criador da minha vida e da tua vida, do Criador dos céus, do Criador da terra, e não somente isso, daquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus no capítulo 1, versículo 3, vai dizer isso, que Deus não apenas criou o mundo, porque quando nós falamos de Deus, falamos nos referindo como Criador, e parece que Deus criou e deixou as suas criaturas à sua própria sorte. Não, querido, a Bíblia vai dizer que Deus cria e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. É por isso que nós temos pressa em avisá-los, em exortá-los a se aproximarem de Deus, querido, através da sua palavra, porque essa palavra é fiel, porque o Deus dessa palavra é fiel e tem prometido, e é por isso que nós estamos exortando você a se achegar confiadamente no trono da graça, a fim de que você possa receber socorro em tempo oportuno, querido. Mas, querido, a Bíblia vai nos dizer que a nossa salvação, que foi provida por Cristo na cruz, a salvação é uma obra da graça de Deus na minha vida e na tua. Nós não fizemos absolutamente nada para recebê-la. Apenas nós somos exortados e ensinados que, assim como está escrito em Efésios capítulo 2 e versículo 8, que a salvação é pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. É para que você e eu não cheguemos até o Senhor achando que podemos exigir algo da parte de Deus, quando Ele, na verdade, não é obrigado a nos conceder absolutamente nada. Eu tenho dito, querido, que tudo aquilo que Deus me dá é misericórdia de Deus na minha vida. Tudo aquilo que Deus tem te dado é misericórdia de Deus na tua vida. Lembra-te que ali está escrito em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 22, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E essas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, porque grande é a fidelidade do Senhor. Mas, querido, isso que Deus te dá é misericórdia. Mas se Deus olhar para você e for te retribuir por aquilo que você merece, você não merece absolutamente nada. E quando você recebe, é um sinal da graça de Deus. Você não merecia, mas Jesus morreu por você. Você não merecia, mas Deus te amou e entregou o seu Filho amado para que, por meio da fé, você fosse salvo da ira vindoura de Deus. E é por isso que esse texto está vindo ao nosso encontro, nos exortando, querido, para que nós retenhamos firme a nossa confissão. Você que um dia fez a sua decisão ao lado de Cristo, está passando por dificuldade, não desista não, querido. Não desista não, a aprovação não é para te fazer parar, não é para te fazer retroceder. A Bíblia que diz no texto que nós lemos, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Quem se retira do caminho da graça de Deus, querido, se retira para a perdição. E Deus não tem prazer na morte do ímpio. Nós estamos exortando a você enquanto há tempo, porque nós estamos percebendo o relógio de Deus sendo cada vez mais conduzido ao fim de todas as coisas. E vai chegar um tempo que não haverá mais tempo, que afinal de contas Deus não trabalha com a cronologia humana.
O tempo de Deus é completamente diferente do nosso. O tempo de Deus é aquilo que no termo grego refere-se ao kairos. É um tempo acima do cronos, um tempo acima do meu e do teu. A Bíblia vai dizer ali, em 2 Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 9, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia para o Senhor. Portanto, o relógio de Deus não anda nem adiantado nem atrasado, mas nós temos a certeza que Deus está conduzindo a história da humanidade para os acontecimentos finais. E é por isso que esse texto fala muito ao nosso coração, primeiramente a nós, os crentes, porque, querido, o juízo há de começar pela casa de Deus. Está escrito ali em 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. O juízo começa pela casa de Deus. E se começa por nós, que será do ímpio? Que será daquele que é desobediente ao evangelho? Mas primeiro aperta no nosso calcanhar. Primeiro o juízo vem até nós, para depois atingir aqueles que são desobedientes ao evangelho. O texto vai continuar dizendo no versículo de número 25, observe, acompanhe comigo, do capítulo 10, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia, querido. Certamente você tem percebido que o dia do Senhor tem se aproximado. E qual é a minha atitude e a tua? Ao invés de nós buscarmos a Deus, buscarmos ao Senhor, como nos recomenda o profeta Isaías no capítulo 55, em versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto está perto. Algumas pessoas têm tomado o caminho oposto, têm saído, têm abandonado as suas congregações. E é exatamente o que o texto está dizendo para você fazer. Ao contrário, não deixemos a nossa congregação como é costume de alguns. Antes admoestando, aconselhando, volte para os caminhos do Senhor, querido. Se você está afastado, não perca tempo, querido. Quanto tempo você irá desperdiçar longe dos caminhos do Senhor? A Bíblia está dizendo, quanto mais que o tempo se aproxima, é que nós devemos correr para sermos socorridos em tempo oportuno por Deus. O dia do Senhor está se aproximando. E diz o texto no versículo 26, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando a lei, vai dizer ali no versículo 28, quebrantando a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Observe o que o autor está dizendo, querido. Observe o que a Bíblia está dizendo. Se por depoimento de 2 testemunhas era suficiente, se alguém quebrasse a lei de Moisés para ser condenado e morto, a Bíblia vai dizer, versículo 29, observe, acompanhe comigo, de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testamento, como que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse, versículo 30, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez diz, o Senhor julgará o seu povo. Olha a advertência que vem agora, querido. Versículo 31, muitos estão brincando de ser crente. Muitos estão aí titubeando, estão aí dando galhofada, estão aí com pecados ocultos, com vida aí completamente desajustada, fora da presença de Deus, com o altar todo quebrado. A Bíblia vai dizer, porque alguns dizem, não, mas nós vivemos na era da graça. Na era da graça. Não, porque é a era da graça, querido. Observe o que está sendo escrito aqui no versículo 31.
quando o autor, quando o Espírito Santo vai nos admoestar, vai nos exortar. Muita gente está brincando com o evangelho, mas olha o que o texto vai dizer: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não brinque de ser crente. Não brinque com as coisas de Deus. Não seja moleque, não seja menino. Está na hora de você se consertar. Se você não tem aprendido isso, querido, você está profanando o sangue do Novo Testamento. Você está pisando o sangue do Filho de Deus. Você está profanando o Espírito da graça. Isso é uma advertência para morrer alguns a fim de viver. Porque também, querido, nós recebemos admoestação e disciplina e nos matou por um tempo a fim de nos trazer a vida. É assim que Deus trabalha com o seu povo, exortando, disciplinando, corrigindo, porque é a Bíblia que vai dizer, querido, que Deus açoita todo aquele que ama e também todo aquele que recebe por filho. Deus disciplina, Deus trata, Deus cuida, Deus zela pelos seus. Nós não servimos de brincadeira. Nosso Deus é fogo consumidor. A Bíblia vai dizer: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, querido. Nós estamos sendo exortados a nos aproximar de Deus através da fé. E quantos têm entristecido a alma do Senhor? Quantos têm feito o Senhor entristecido por causa da sua titubeada, por causa da sua falta de perseverança, por causa do seu retrocesso na caminhada. Olha o que o texto está dizendo: o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não terá prazer nele. Querido, essa palavra ela fala primeiramente conosco, antes de falar contigo. Porque é muito fácil nós usarmos o microfone e o espaço que alguns têm nos concedido gentilmente para trazer opressão e juízo às pessoas. Antes de Deus falar com você, Deus fala com o mensageiro. O Espírito Santo primeiro corrige o portador da mensagem, para que ele possa ser instrumento de Deus na correção dos filhos de Deus, daqueles que são recebidos pela obra graciosa de Cristo na cruz. Querido, é tempo de nós pensarmos nessa coisa, pensarmos nas coisas de Deus, falarmos das coisas de Deus, não rejeitar as coisas de Deus. Porque, querido, versículo de número 35, acompanhe comigo. Enquanto alguns têm rejeitado, enquanto alguns têm retrocedido, enquanto alguns estão mascarados dentro do evangelho, tentando enganar os outros, mas na verdade estão enganando a si próprios, porque a Deus ninguém engana. A Bíblia vai dizer, versículo 35, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, porque ela tem grande, avultado galardão. Tem uma grande recompensa, querido, para você que não desiste da fé em Cristo Jesus. Ou você acha que os mártires da igreja, os primeiros cristãos, homens que foram decapitados por amor a Cristo e até hoje estão sendo perseguidos em países da cortina de ferro por amor a Cristo, por que esses homens estão sendo ainda degolados? Porque eles sabem que fiel é o Deus que prometeu o galardão da vida eterna. Porque necessitais, versículo 36, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Versículo 37 vai dizer,
porque ainda um pouquinho, a minha Bíblia vai dizer, um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. E aí é que o texto vai dizer, mas o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não terá prazer nele. Querido, nós vivemos um dia onde vivemos dias em que as pessoas já não têm mais paciência para esperar. As pessoas estão acostumadas a ter tudo pronto e na hora. Essa nossa geração da internet, da velocidade da comunicação, já não consegue mais esperar. Já não consegue mais depositar a sua confiança em Deus. Já não consegue buscar a Deus em oração, esperando com paciência no Senhor. Essa geração que nós estamos vivendo é uma geração que, ao invés de perseverar, é uma geração precipitada. É uma geração que toma as decisões e muitas vezes errada, sem consultar a Deus, e depois que tudo dá errado, vai se entregar a Deus e dizer: Senhor, o que foi que deu errado? Deu errado, querido, porque nós não consultamos a Deus. Saiu dos planos porque não era a vontade de Deus para a nossa vida. Foi feita a tua vontade e não a vontade do Senhor. Infelizmente, essa geração, eu me incluo nela, a minha geração dos anos 80 para cá, é uma geração que não sabe esperar. É uma geração que não exerce a paciência, não persevera. Quantos jovens da minha idade, 35 anos, pessoas que tinham tudo para dar certo, mas deram errado porque foram precipitadas em suas ações. Agiram fora dos propósitos de Deus, achando que poderiam dar algum auxílio ao Senhor. Querido, observe a história de Isaac, de Abraão, de Jacó, dos patriarcas, dos homens da fé. Todos eles que tentaram dar algum tipo de ajuda a Deus no cumprimento das suas promessas, eles quebraram a cara. Talvez o exemplo mais conhecido que você tenha seja o de Esaú e Jacó, onde ali, por causa de um prato de comida, Esaú troca a sua primogenitura e entrega a seu irmão Jacó. E a Bíblia vai dizer, vai nos aconselhar. Quero terminar essa reflexão de hoje com esse texto. É um texto que nos estimula a não sermos apressados, afobados, porque muitos que agiram dessa maneira acabaram perdendo aquilo que Deus tinha preparado para suas vidas. Não o caso de Jacó, mas por agirem precipitadamente, acabaram perdendo aquilo que Deus tinha preparado para eles. Querido, a Bíblia vai dizer que Esaú, mesmo tentando buscar com lágrimas o arrependimento, não achou lugar. Que nós possamos aproveitar bem o nosso tempo e voltarmos ao Senhor enquanto nós temos tempo, porque o Senhor está nos dando oportunidade para que nós possamos buscá-lo, possamos consertar a nossa vida e o nosso altar. Então, se você, querido, sentiu de Deus no seu coração, de voltar para os caminhos do Senhor, de fazer a sua decisão lá de Cristo, procure uma igreja mais próxima da sua casa. Lá certamente haverá irmãos que te ajudarão nessa caminhada. Estarão ministrando a palavra de Deus sobre a tua vida e também orando por você. Quero mais uma vez agradecer a você pela paciência e por nos escutar atenciosamente até o presente momento. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.